estudando hoje sobre a última igreja de Apocalipse, a qual João escreve para ela, a igreja de Laodiceia. Irmãos, de todas as 7 igrejas, essa é que recebe a maior repreensão de Cristo. Essa igreja, nós vamos ver aqui no contexto, né, a forma que Deus repreende essa igreja e não vê nela qualquer virtude, né, não tem qualquer elogio para a igreja. Então é uma coisa bem chocante a crise que essa igreja vive. Falando mais uma vez, irmãos, não existe igreja perfeita na face da terra. Todas elas são formadas por homens. E homens são imperfeitos. Quando eu falo homens aqui, é o ser humano. São imperfeitos. A liderança é imperfeita, a membresia é imperfeita. Então nós não vamos encontrar uma igreja perfeita. Nós podemos encontrar uma igreja coerente com as Escrituras. E isso é bom. Uma coerência, ela prega as Escrituras, ela ensina as Escrituras fielmente como deve ser ensinada. E você deve procurar uma igreja dessa, onde há o esforço da liderança em trazer, né, o ensino fiel às Escrituras. E também uma igreja onde os irmãos, onde a membresia também luta contra o seu pecado e testemunha Cristo, né, em suas ações, em sua conduta de vida, e se esforça para isso. É uma igreja coerente. Mas mesmo assim, essa igreja ela é imperfeita. Ela não vai ter 100% de perfeição. Nós vamos encontrar, não é, falhas, debilidades nessas igrejas. Porque são feitas por seres humanos. E nós somos ainda imperfeitos diante de Deus e diante uns dos outros. Então, quando nós abrimos Apocalipse e começamos a estudar e a conhecer essa carta que é enviada às 7 igrejas do Senhor, a igreja dele, ele não tem vergonha de expor a fraqueza, as debilidades das igrejas que ele pastoreia. Ele mostra assim, claramente as suas debilidades e vai exortar, vai aconselhar e vai esperar que ela se arrependa e corrija, não é, o que está acontecendo de errado. Porque é assim que se pastoreia a igreja. Quando há elogios para ser feitos, Jesus Cristo vai e elogia, porque ele é justo no que está fazendo. E quando não há, ele não vai elogiar, porque ele é justo no que está fazendo também, na sua forma de julgar. Quem tem o conceito da igreja, do que ela é, do que ela faz, não sou eu e não é você, mas é o próprio Cristo. Então, se você quiser ter um conceito da igreja que você frequenta, leia as 7 cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. Você vai identificar ali a sua igreja, com as suas forças e as suas debilidades, e o que tem que ser consertado. Não tem como, ninguém foge disso. Então, essas 7 igrejas representam a totalidade das igrejas fiéis do Senhor na face da terra. E ao observar essas igrejas, nós vamos observar características da nossa igreja, né, reveladas nessas 7 cartas. De uma forma assim e de outra forma assada. O que é isso? Eu vou encontrar virtudes. Quando eu li a igreja de Éfeso, olha só, isso aqui acontece na minha igreja. Quando eu li a igreja de Sardes, isso aqui acontece na minha igreja. Mas também vamos encontrar debilidades. Olha só, o que aconteceu em Éfeso aqui como debilidade está acontecendo na minha igreja. Olha só, a minha igreja também está se parecendo muito com Laodiceia. Aí isso está acontecendo também com a minha. Então você vê que você identifica ali sua igreja, mas o conceito quem deu não foi você nem eu, foi o próprio Cristo que deu o conceito. Isso é bom para a gente. Bom para a gente. A gente não deve criticar a igreja. Isso não é uma coisa saudável. Porque você está criticando o próprio pastor da igreja, que não sou eu, é Cristo. É Cristo. Quando há falhas assim gritantes na igreja, não é? Procura a liderança, conversa com ela, aponta essas falhas que você está observando, não saia propagando por aí não, porque você contamina toda a igreja. Então vamos ler aqui a carta que Jesus manda à igreja de Laodiceia. E observe aqui o que está acontecendo com essa igreja. Verso 14 até o verso 22.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Então, veja só. É uma ordem de Jesus para João. Escreva o que eu vou dizer numa carta e envie essa igreja. O fato aqui é esse. Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui é a maneira que Deus se identifica para essa igreja. A gente vê isso em todas as outras 6. Jesus Cristo sempre se identifica de uma forma. E a forma que ele se identifica tem a ver com a exortação que ele vai dar para a igreja. Vamos observar isso aqui. O verso 15. Conheço as obras que você realiza e que você nem é frio nem quente. Então ele já começa aqui já identificando, né, essa igreja, conceituando essa igreja. Ele conhece as obras, mas caracteriza como nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Veja que a coisa aqui é muito séria. É muito sério isso aqui. É uma rejeição assim. A gente sabe disso, né? Quando você come alguma coisa estragada, né, como é que o seu corpo reage? Qual é a primeira reação do seu corpo? Você bota para fora, porque ele rejeita isso. Isso é uma autodefesa do nosso organismo. Então, o vômito é uma autodefesa do nosso organismo. Ele não aceita aquele tipo de alimento, que não vai ser proveitoso, não vai ser bom para o corpo, vai fazer mal. Vamos continuar aqui. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Isso aqui é Deus conceituando a igreja. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a condição dessa igreja. Ele continua. Aconselho, isso aqui que eu acho bonito em Cristo. Não é? Isso é a graça, irmãos. Esse confronto com o pecado e, ao mesmo tempo, ele vai dar a solução, ele vai dar o caminho para que se corrija o que tem que ser corrigido. Isso é graça, isso é pastoreio, isso é amor. Não é outra coisa. A gente confunde muito o amor como um sentimentalismo humanista em nossa cultura. Não é? Você alisa a cabeça das pessoas, não é? E não confronta ela com a verdade. O que está acontecendo aqui é um amor bíblico. Ele confronta com a verdade e isso demonstra o amor pela igreja. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Continua. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. 3 coisas aqui no conselho de Cristo para essa igreja. Compre, compre e compre. Mas compre de quem? De mim. Não é do mercado, não é do mundo. Os valores são outros. Os valores colocados por Cristo aqui, né, são outros valores. Vamos seguir aqui a leitura. Verso 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Olha que coisa linda isso aqui. Por que é que Cristo está repreendendo e disciplinando a igreja de Laodiceia? Porque ele ama essa igreja, mesmo na situação que ela está vivendo. E não vai deixar que ela fique da mesma forma, porque ele ama. Por isso que o amor bíblico, irmãos, ele não é esse amor condescendente, esse amor conveniente. Ele não é dessa forma. Quando você vê seu filho fazendo uma coisa errada, você vai abraçar e beijar ele? Não, você vai chamar a atenção dele, você vai repreender e discipliná-lo. Porque você o ama. Porque se você deixar, vai ser um delinquente daqui a um tempo. Mas você chama e repreende, você exorta e repreende e diz, olha, o correto é esse aqui. Porque você ama.
mesmo tendo uma ênfase na sua repreensão, na sua exortação. E muitas vezes a gente usa até da palmada, para poder que ela aprenda com mais rapidez. Não é? Com mais rapidez. Não é? Eu louvo a Deus pelas palmadas que eu levei na minha época de criança. Porque senão, irmãos, eu teria degringolado para o outro lado. Meus pais foram muito firmes na minha educação, muito firmes. E me dobraram mesmo ali, né, dentro do conceito de honestidade, de verdade, de, sabe, de tradição, de respeito e honra, não é? Muito seriamente, muito seriamente. Né? Abrindo aqui um parênteses, eu lembro certa vez que eu cheguei em casa com um brinquedo que não era meu. Logicamente eu peguei escondido, porque eu gostei do brinquedo, né? Fiquei com inveja, fui lá e peguei para mim. E eu cheguei em casa com esse brinquedo. E meus pais viram. Como é que você conseguiu isso? Fulano me deu. Eu digo, olha, fulano não lhe deu, não. Vamos na escola ver essa história. Imediatamente. Não esperou para o dia seguinte, não. Cheguei na escola, aí eu tive que falar a verdade. Eu peguei sem ele ver. Para que eu fui fazer? Então, eu fui repreendido na frente do diretor, e quando cheguei em casa, o couro comeu. Nunca mais eu peguei nada de ninguém. Nunca mais, irmãos. Bastou aquela vez ali. Ó. Por que fizeram isso comigo? Porque me amavam, gente. Agora, a gente discernir o amor nesse contexto é muito difícil. Por quê? Porque o nosso orgulho está completamente ferido. Então, quando o pastor disciplina alguém, repreende alguém, irmãos, não é por disciplinar e repreender, não. É porque ele ama. Essa é a forma correta do amor bíblico no contexto aqui. Não é? Então, repreendo e disciplina aquele que amo. Portanto, olha, velho, tem um portanto aqui. Então, essa é a razão. Portanto, seja geloso e arrependa-se. Então, ele vai chamar aqui ao zelo e ao arrependimento. Zelo pelas coisas de Deus e arrependimento pelo pecado que eles estão cometendo. Isso é amor. Disciplinou e repreendeu e exortou. Agora, veja que lindo aqui o verso 20 aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é que o verso 20 aqui está dizendo, irmãos? Está nos dizendo aqui. Esse verso aqui é, muitas vezes, muito mal interpretado e mal aplicado no contexto. É aplicado muito a evangelismo, né? Ah, Deus está batendo na sua porta, abre que ele vai entrar e você vai se converter. Não tem nada a ver isso aqui. O contexto aqui é para a igreja. Esse verso aqui é para a igreja, para os crentes. Não é para quem é descrente, não. O que é que diz o verso 20 aqui? Qual é a centralidade do verso 20 aqui? O que é que Deus está chamando aqui a igreja? Para quê? Para ter o quê? Comunhão com Ele. Ceiar com Ele. Intimidade com Ele. Que ela não estava tendo. Estava na superficialidade, não é? Da superficialidade. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu estou, batendo para que vocês entendam o que está acontecendo. Abram para que eu entre. E aí nós vamos cear junto. Comunhão, intimidade. Né? Esse é o convite aqui de Cristo para essa igreja. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Aí ele encerra. Quem tem ouvidos... O verso 21. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no seu trono, no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele vai fazer uma outra advertência aqui. Fiquem atentos com o que está acontecendo. Sejam vigilantes, vigiem, não vacilem. Então, irmãos, nós vamos estar tratando hoje sobre essa igreja, a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa justiça do povo. Então aqui já vai ter um contraste aqui muito grande, né? Justiça do povo. Deus chama essa igreja para a sua justiça. Justiça de Deus, né? Vamos trazer aqui uma breve introdução a respeito do contexto da cidade. Diz assim um autor da revista que nós estamos seguindo aqui, né? Revista do Aluno Expressão, Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse, né? Da cultura cristã. Diz assim a introdução da nossa lição.
parte histórica. A cidade de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, próximo a Colossos e Hierápolis. Seu nome foi dado por Antíoco II em homenagem à sua esposa Laodice. Era uma igreja do Império Romano, uma cidade do Império Romano. A cidade foi conquistada pelos romanos em 133 a.C. Foi construído em Laodiceia um sistema de tráfego comercial de leste a oeste, de norte a sul. Isso a favoreceu, trazendo muita prosperidade, tornando-a o grande centro bancário de toda a região, ali da Ásia Menor. Então, era uma cidade próspera, rica, não é? E com um comércio pujante. Os agricultores locais haviam desenvolvido uma raça de ovelhas negras, cuja lã era de qualidade superior às ovelhas de lã branca. Então, aqui mais uma riqueza da cidade. Não é? Havia na cidade também uma escola de medicina. Olha só como ela era uma cidade avançada. Tinha uma universidade de medicina lá em Laodiceia. Então era um centro assim muito grande, um centro bem desenvolvido naquele contexto, no século I, né? O ano 130, o ano aqui é o ano 96 aqui, né, da era cristã, né, quando João escreveu essa carta aqui. Lá, essa escola desenvolveu um colírio eficaz para infecção nos olhos, conhecido popularmente como pó frígio. Com tantos recursos, os laodicenses se orgulhavam de sua riqueza. Não só a população, mas também a igreja, os crentes. Olha só como tem a ver, né, a influência cultural dentro da igreja, né, a influência da sociedade dentro da igreja. Este é o contexto dessa carta, que tem como destinatário a igreja apática, indiferente e morna de Laodiceia. A tal ponto, ela estava iludida e cega quanto a si mesma. Então, esse aqui é o contexto histórico, né, da carta de Laodiceia, dessa igreja aqui. Era uma igreja que estava iludida e cega quanto ao seu conceito de si mesma. Ele diz aqui em Apocalipse, olha só, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Esse era o conceito da igreja, que eles tinham na igreja. Então, o que é que Jesus Cristo vai dizer? Olha, vocês são cego, nu, infeliz, miserável e pobre. O que vocês estão dizendo que vocês têm não tem valor nenhum para o reino de Deus. Não tem valor nenhum para nós. Vocês precisam comprar de mim. Então nós vamos estar tratando isso aqui hoje, irmãos. Não é? A introdução. Era uma cidade perto de Colossos, à margem do rio Lico. Foi destruída por um terremoto em 66 d.C. e reconstruída por Marco Aurélio, imperador romano. Era a sede da igreja cristã na Ásia Menor. Olha só. Então, ela era a sede das igrejas da Ásia Menor. Talvez das 7 igrejas, essa seria a mais importante. Né? Ela era a sede do cristianismo ali na Ásia Menor. Um lugar próspero na indústria, né? E também na indústria têxtil. A gente viu aqui que as ovelhas lá tinham uma lã negra, né? Deviam exportar essa lã, que era uma lã de alta qualidade e tudo mais. Né? Mas a questão vamos começar aqui o nosso estudo a partir do verso 14 aqui. Como Jesus se identifica para essa igreja? Não é? Ele diz assim, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ora, o que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso? Com a questão do Amém, não é? A questão a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Então, essa é a forma que ele está se identificando para a igreja. É interessante, né, que o Amém ali, que ele fala aqui, é aquele que todas as promessas ditas por ele, tanto no Velho e no Novo Testamento, se cumpriram. Então, ele está testificando que a sua palavra é fiel e verdadeira. Tem um Amém de Deus ali em todas elas. Depois fala que é a testemunha fiel e verdadeira. Ora, o que é que ele está testemunhando? A realidade dessa igreja. Então, o que ele vai falar
para essa igreja é verdadeiro e é fiel. Porque o seu testemunho que ele está dando à igreja é verdadeiro e fiel, porque ele é fiel e verdadeiro em todo o seu contexto da história. E ele vai dizer que ele é o princípio da criação de Deus. O que é que isso tem a ver? Quem fundou a igreja? Quem criou a igreja? Foi ele. A igreja é dele. Então, ele se identifica dessa forma, para que a igreja entenda que o que ele vai dizer é fiel e verdadeiro, tem as promessas que ele diz aqui que ele vai cumprir, e que ele é o fundador, o criador da igreja de todas as coisas. Está tudo sob o seu governo, o seu controle, a sua soberania. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu governo. Então isso deveria trazer atenção para a liderança da igreja e para aqueles que estavam ouvindo a carta, para estarem atentos com o que ele vai dizer a respeito da igreja. Então ele se identifica dessa forma. Segundo, como a igreja se identifica no contexto e estava se identificando para Deus, para Cristo. Está no verso 17. A igreja diz, sou rico, bem de vida e não preciso de nada. Então, essa era a forma que a igreja se via, que cada um via uns aos outros, que a liderança via a igreja e a forma que a igreja via a liderança. É uma igreja rica, é uma igreja bem de vida, está todo mundo aqui bem de vida, e uma igreja que não precisa de nada. Irmãos, existem igrejas hoje na história do Brasil, ou na história do mundo, nesse contexto aqui, existe. Dessa mesma forma aqui. Rica, próspera, bem de vida. Agora, só que tem um porém aqui. Eles não vão dizer que não precisam de nada. Se ela é fiel ao Senhor, eles vão dizer, nós continuamos precisando do Senhor. Tem muita igreja rica no Brasil, irmãos. Muitas igrejas ricas no Brasil. E os irmãos são prósperos. São prósperos. Não é? Mas eles não vão dizer que não precisam mais de nada. Mas pelo contrário. Nós temos aqui a primeira igreja presbiteriana aqui do Belo Horizonte. Uma igreja que se enquadra nesse contexto aqui. Uma igreja rica, uma igreja próspera, mas ela não vai testemunhar dizendo que não precisa de nada. Ela vai testemunhar justamente o oposto. Nós continuamos, da forma que estamos, precisando de Cristo. Eles investem, eles abençoam as igrejas, abençoam os missionários, as missões através do mundo. Mas a questão aqui é que a igreja de Laodiceia, ela estava com a visão própria de si mesma completamente errada, enganosa. E muitas vezes, irmãos, nós, como corpo de Cristo, como membro da igreja, nos vimos dessa forma. Sou rico, ou estou rico, né? É um estado, né? Estar rico é um estado, você pode estar e depois pode não estar. Estou bem de vida, porque meu negócio está prosperando, está crescendo, e realmente eu não preciso de nada. E você é um crente, dentro da igreja. Olha o conceito que você está tendo de você, que é completamente longe e fora do conceito que Deus tem de você, do que o Evangelho conceitua você. E o que é que vai acontecer, irmãos? Você vai ser repreendido, exortado e disciplinado por Deus. Para que você entenda que a sua riqueza, que a sua prosperidade, é para ser compartilhada. É para ser compartilhada, e não de uma forma aleatória, desorganizada, não. Mas de uma forma organizada, uma forma saudável, e que você sabe que você precisa de Deus para manter isso aí. Não é? Agora, o que é interessante aqui, irmãos, a igreja se identifica como rica, bem de vida e próspera. Agora veja só, mas como Jesus identifica essa igreja? Isso é que é importante. Não é como eu me identifico, não, mas como Cristo me identifica. Essa é a questão aqui. E é que vai entrar aqui em choque agora aqui. Porque a maneira que Jesus identifica essa igreja é uma maneira assim muito pesada. Ela está chamando a igreja para a realidade. Irmãos, e muitas vezes a realidade, a gente não quer assumir essa realidade. A gente foge dela. Porque ela é pesada demais. Olha o que ele diz. Primeira coisa, você é infeliz. Mesmo sendo rico, bem de vida e não precisa de nada, você é infeliz. O que é que isso quer dizer no texto? A palavra grega diz aflito, desgraçado. Isso é,
Vocês não estão tendo a graça do evangelho no meio de vocês. Por isso vocês são infelizes. Mesmo tendo tudo, não precisando de nada. Vocês são desgraçados, sem graça. Sem a graça de Deus no meio de vocês. Irmãos, não adianta ser próspero, ser bem de vida, ser rico, não precisar de nada e não ter a graça de Cristo em nosso coração. Vamos ser infelizes, incompletos. Vai sempre faltar alguma coisa e nós vamos preencher com as coisas materiais, como a igreja estava fazendo naquele contexto. Ouro, lã, vamos investir no comércio, nas ações, tal, e por aí você vai. Para que isso traga uma compensação na sua infelicidade. Quando a sua infelicidade é provocada pela falta da graça de Deus em seu coração. No contexto aqui da igreja, era isso que estava acontecendo. Primeiro. Segundo, você é miserável. A palavra miserável ela se aplica a vários contextos. Né? A gente pode dizer digno de lástima, né? O cara é miserável. Ou possamos dizer miserável, né? Mão de vaca, como diz no popular, não abre para nada. Né? É rico, bem de vida, não precisa, mas não participa, não contribui com nada com ninguém. É só ele. Venha, 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 venha. Torna-se uma pessoa miserável. Depois, você é pobre. Ora, irmãos, a igreja tinha tudo. Era rica. Mas Deus diz que ela é pobre. Por quê? Porque o que ela juntou, não juntou para o reino de Deus. Juntou para o reino humano, para o reino material. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente vai dar tudo que tem, não é isso. Mas é o foco, é a centralidade da sua vida, que não deve estar nessas coisas. Deve estar em Cristo. Cristo lhe abençoa, graças a Deus, abençoa os outros. Cristo lhe deu riqueza, graças a Deus, abençoa os outros. Mas não retenha. Não faça disso o seu carro-chefe da sua vida. Pobre, necessitado em todos os sentidos da graça de Deus. A pessoa pobre. Depois, cego. A palavra cega aqui, lá no contexto do texto, lá no grego, né, significa mentalmente cego. Interessante isso aqui, né? Eles não estavam visualizando a Cristo na igreja. Você está cego. Você está numa igreja onde você não percebe a Cristo, alguma coisa está errada. Você está cega espiritualmente para o reino de Deus. É como eles estavam. Entendo tudo. E depois nu. Isso aqui é que é pesado. Isso aqui é que é pesado. Deus vê uma igreja nua. Essa igreja está nua. Isso é o quê? O que significa isso? A alma está nua. Significa sem as vestimentas de Cristo. Por isso que ele diz aqui, comprai de mim vestes brancas. Estavam bem vestidos. Linho, do mais fino possível. Roupa de lã negra, a lã mais top do contexto lá, né? Objetos de adornos de ouro, que era uma cidade muito rica, e todo mundo assim, muito bem vestido. Igreja assim, né, muito bem vestida, perfumes franceses, tal. Mas quando Cristo olha, cadê minhas vestimentas? Vocês estão nus diante de mim. É uma realidade pesada. Pesada, não é? Então Jesus identifica essa igreja dessa forma. Mas ele vai mais além ainda. Qual o conceito que ele tem a respeito dessa igreja? Ele diz, vocês são uma igreja morna. Nem quente e nem fria. Antes fosse quente ou fosse fria, mas você é morna. Isso quer dizer o quê? Significa indiferente,
Condição de quem flutua indignamente entre a indiferença e o ardor do amor a Deus. Há uma indiferença com relação às coisas de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, é muito sério isso. Você vê que a igreja está nadando nas bênçãos. Está nadando nas bênçãos. Mas o que aconteceu com a igreja? Perdeu o Deus das bênçãos. A igreja é rica, é próspera. Né? Ninguém lá está passando necessidade nenhuma, ninguém precisa de nada, porque está todo mundo com o estoque cheio, a conta bancária cheia, a despesa da cozinha cheia, tudo cheio, o guarda-roupa cheio, tudo cheio. Mas, no entanto, irmãos, essa igreja era infeliz, era miserável, era pobre, cega e nua. Com tudo isso, perderam Deus nadando dentro das bênçãos. Irmãos, isso é muito fácil acontecer comigo e com você. Basta a nossa prosperidade aumentar um pouquinho. Basta isso aqui, o tufo. Você já se acha o cara. Você já se acha, se troca de carro, você vai morar num apartamento, no bairro melhor, você vai para um apartamento melhor, você começa a vestir roupa melhor. Então você começa a, nadando nas bênçãos. Tá, e aí você começa a se achar. Vai para um salão melhor, vai fazer a sobrancelha com a Cristiane, né, tudo mais, vai marcar uma consulta para o filho com a doutora Celina, tá, porque agora eu posso, agora eu sou o cara agora. Vai consultar a psicóloga Tânia, não é, porque agora eu estou podendo, agora eu posso tudo. E você caminha nesse processo, irmãos, e vai caminhando nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 anos, 30 anos. E você esquece de Cristo. Totalmente. Porque as coisas preencheram, né, o altar do seu coração. Você perdeu-se nas bênçãos de Deus. Isso acontece, irmãos, isso é muito fácil acontecer. Olha, por exemplo, Israel. A mesma coisa. Israel, quando entrou na terra prometida, irmãos, estava tudo pronto lá. Eles não construíram, eles não plantaram, eles não edificaram nada. Estava tudo pronto, as casas prontas, os pastos prontos, as uvas plantadas, o trigo plantado, só entraram para administrar. Uma terra que manda leite e mel. Olha só, Deus colocou o seu povo nessas coisas aí, nessas condições. E o que aconteceu com Israel? Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Israel? A idolatria, irmãos. Outros deuses. Perderam Deus dentro das bênçãos. Então, irmãos, isso é assim, algo assim estarrecedor, algo assim que triste. Então, em vez de viver uma vida de serviço, autossacrificial e de imitação ao Senhor, não é? Amando os irmãos, eles se viam como autossuficientes, fechados em si mesmos e satisfeitos consigo mesmos. Uma satisfação total. A situação da igreja era de autoengano. Ela se vê rica, relevante, poderosa, pelos motivos errados. Esse é que é o contexto. Irmãos, e só Deus impactando a igreja para poder ela mudar a visão aqui. Senão ela vai continuar e vai acabar Deus extinguindo essa igreja, se ela não levar a sério o que Deus está dizendo aqui. Porque é isso que cauteriza o coração, cauteriza a mente, não é? Essas coisas aí. Né? Como Jesus se sente em relação à igreja? Olha o verso 16. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Esse é o sentimento de Cristo com relação a essa igreja. Eu vou vomitar vocês. Vocês estão me fazendo mal. Eu estou fazendo mal ao meu nome. Estou a ponto
de vomitá-los da minha boca. Isso significa o quê? Eu estou pronto a fazer algo, não é, pelo fio da espada em relação a vocês. Isso expressa o desgosto de Jesus com a igreja espiritualmente morna, indiferente à sua palavra, doutrina e conduta cristã, e o culto fiel a Deus. É interessante aqui que ele fala aqui que em vomitá-lo da minha boca. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos hoje muitas igrejas no mundo hoje, irmãos, muitas denominações. E até igrejas sem denominações, que não tem nome. Agora virou moda, né? Eu estava conversando com o Tiago agora de manhã e ele tem uma professora que pertence a um grupo cristão, né, mas não tem nome. É um grupo cristão que se reúne, né, para adorar, para ler a palavra tal, né, mas que não pertence a nenhuma igreja. Irmãos, isso não existe. Isso não é saudável. Isso é de uma rebeldia tremenda. Né? É de uma incompreensão do evangelho também tremenda. Não é? Não existe na igreja a palavra desigrejado. Isso não existe no contexto teológico. Isso não existe no contexto da história. Não é? Porque a igreja foi criada por Cristo. E nós temos que pertencer a uma igreja, ao corpo de Cristo. E no contexto da história, né, essas igrejas, né, têm denominações, têm nome, têm estrutura, têm regime, têm governo. Né? E nós precisamos disso para disciplinar a nossa vida e discipular a nossa vida. Nós precisamos de governo da igreja para sermos discipulados, exortados, instruídos. Senão, não tem sentido. Não tem sentido. Isso é muito sério. Tem muitas igrejas hoje no mundo, irmãos, que não deveriam carregar o nome de igreja. Porque não representam as igrejas que estão tratadas no Novo Testamento. Não tem qualquer característica. Nenhuma. Se acha que não tem denominação, acha isso bonito. Nós não temos denominações. Então nós somos uma igreja que não tem denominação. Tá. Mas vocês têm uma liderança? Temos. Vocês têm discipulado? Temos. Então vocês têm tudo que a igreja tem, só não tem denominação, só não tem um nome. Então, que sentido faz isso? Só para dizer igreja sem nome. Então você já tem um título, igreja sem nome. Pronto, é uma igreja. Mas parece que as pessoas gostam disso. Dessa quebra desse paradigma cristão e bíblico. Né? Vamos formar um grupo aqui, mas não vamos dar nome. Um grupo de cristãos. Isso não existe. Isso não é normal. Não é normal, irmãos. O normal é você pertencer a uma igreja, não é? Com governo, com disciplina, com estrutura, com ensino do evangelho, com submissão à autoridade da igreja, com batismo, passando pelo batismo, se tornando membro da igreja, confessando, não é, a confissão que a igreja crê. Então, tudo isso está na estrutura da denominação. Isso é saudável, porque isso vem na história sendo repetido desde os apóstolos, desde o primeiro século. Irmãos, verso 18. A exortação e o conselho proposital de Jesus para a igreja. Olha que coisa interessante aqui. A exortação e o conselho proposital, isso é, exorta e dá um conselho com propósitos. Assim é Cristo, assim é a palavra de Deus, assim é o Senhor. Não é simplesmente exortar e aconselhar, não, tem que ter um propósito. Tem que ter uma finalidade, um objetivo na exortação e no conselho. E sempre o objetivo, irmãos, é a mudança da conduta de vida, sempre. Para Ele, a comunhão com Ele. Então, vá lá. Primeiro conselho. Compre de mim
ouro refinado pelo fogo. A igreja gostava de ouro. Era uma igreja rica. Então, o que ele está fazendo aqui? Um contraste. O ouro do mundo e as riquezas que há em Deus. Então, não ponha o ouro do mundo sobre as riquezas que há em Deus. Faça o inverso. Relegue, relaxe, não é, os seus princípios de vida sobre o ouro do mundo e comece a colocar a sua vida sobre o ouro de Deus, refinado. Então, um ouro refinado por Deus é um ouro puríssimo. Então, ele começa a trazer a igreja para a realidade que ela precisa viver. Compre de Cristo. Os tesouros que vocês precisam estão nele. Depois diz, compre de mim vestes brancas. Olha só. Não invista em seu guarda-roupa achando que isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua aparência só, mas a sua vida não muda. Mas compre de mim vestes brancas. Arrependa-se, confesse seus pecados. Busque o que tem valor na vida. É a minha presença, é a minha comunhão. E compre de mim colírio. Vocês, apesar de terem na sua cidade uma universidade de medicina, de desenvolver um colírio muito bom, né, para o tratamento das doenças dos olhos, né, mas vocês precisam abrir os olhos para a realidade espiritual, para a realidade de Deus, para a minha realidade, a realidade da igreja, o que é a igreja, o que é o Cristo da igreja. Então esse colírio vai abrir os olhos de vocês, para que vocês vejam a vida de outra forma, para que vocês entendam a cosmovisão cristã e olhem o mundo pelos olhos de Deus, não pelos olhos de vocês. Esses elementos simbolizavam a verdadeira riqueza celestial, sem mácula, sem tristeza, né? E sem nudez. É Deus que nos veste, é Deus que nos enriquece, é Deus quem abre os nossos olhos para a vida cristã e para a realidade espiritual em Cristo Jesus. Irmãos, essa carta é tremenda, ela é maravilhosa pela forma, não é? E quais são os propósitos de Deus nos seus conselhos e nas suas exortações, né? Com relação ao ouro, compre de mim o ouro puro e refinado pelo fogo. Qual é o propósito? Para, de fato, você ser rico. Para, de fato, você ser rico. A minha riqueza da minha vida, irmãos, não é os meus bens, não são os meus bens. Fazem parte, é bom. Trazem conforto, mas esse não é o foco da minha vida, esse não é o princípio da minha vida. A riqueza da minha vida, irmãos, é Cristo. Se não for, irmãos, tem algo errado com a nossa vida. Tem algo errado com a nossa conduta de vida, com a nossa forma de entender o Evangelho e de entender o reino de Deus. Agora, como é que eu posso comprar ouro de Cristo? Você tem dinheiro para isso, para comprar o ouro dele? Você não tem, irmãos. Mas ele manda comprar. Isso é graça. Se ele manda, ele vai dar. Ele dá o ouro. Ele dá a riqueza dele, se você buscar, se você comprar dele, se você for investir nele. É graça isso. Depois, vestes brancas. Para cobrir o quê? A nudez. Olha o propósito. Cubra sua nudez com as minhas vestes. Vestes de santidade, de comunhão comigo. Porque para estar na minha presença tem que estar vestido com as vestes brancas, senão não entra. Não permanece diante de mim. Mas eu tenho esse guarda-roupa. Eu posso lhe vestir com vestes brancas, puras, sem mácula, sem pecado, sem mancha. Compre de mim. E como é que se compra vestes brancas do Senhor? Arrependimento, irmãos. Convicção de pecado e arrependimento. Ele que nos veste. E o terceiro propósito. Colírio.
Compre de mim colírio para os seus olhos, para você ver a realidade espiritual que há em mim. Tire os olhos do mundo, das coisas do mundo, e foque os olhos no reino de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Os versos 19 e 20, nós vamos ver aqui o pastoreio de Cristo por sua igreja. Ele repreende para corrigir o pecado. Ele disciplina, levar alguém a aprender, podendo usar o açoite, mas vai levar a aprender. Chama para junto, para ensinar. E a razão, irmãos, que ele vai repreender e disciplinar a sua igreja, exortar a sua igreja. Eu amo a minha igreja, mesmo no estado que ela está. Mesmo no estado que ela está. Completamente desviada, né, do seu propósito, do seu chamado. E aqui o quarto. Vamos encerrar aqui a nossa aula. Após a repreensão e a disciplina, vem um convite à comunhão com ele. Olha o verso 20 aqui, o que diz o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui a mutualidade na comunhão. Irmãos, como é que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Como é que nós vamos ouvir o toque do Senhor batendo na porta? Se nós nos arrependermos e nos convertermos dos nossos pecados. Aí vamos ter a sensibilidade. Se nós comprarmos o ouro dele, se nós comprarmos o colírio dele e as vestes dele, aí nós vamos ouvir. E nós vamos ter o maior prazer, irmãos. Quando Cristo bater na nossa porta aqui, ele entrar para ceiar com a gente, ter comunhão conosco. É isso que ele quer da igreja, essa comunhão plena com ele. Mas antes, tem que haver conserto, tem que haver arrependimento, tem que haver, irmãos, mudança de atitude de vida. O verso 21 aqui, irmãos, não é a promessa, o amém de Deus aqui. Ao vencedor, não é? Aquele que continuar, não é? Persistindo nesses, aquele que levar a sério a minha exortação aqui, né, e o meu conselho aqui, né, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Isso aqui é lá na frente, né, no final da história. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai. Então, siga o meu exemplo. Quando eu estive com vocês, da forma que eu andei com vocês. É um chamado a seguir o exemplo dele, a buscá-lo. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí nós concluímos aqui, irmãos, o nosso estudo das 7 igrejas de Apocalipse. E vimos, né, que nenhuma delas é perfeita. Todas têm falhas. Algumas, a maioria tem virtudes, né? E Deus caracteriza isso, elogia isso. Mas a de Laodiceia não tem nada. Mas nem por isso ele abandonou a igreja. Nem por isso ele deixou a igreja. Ele continua chamando a igreja ao conserto, para ter plena comunhão com ele. Aí você pergunta, mas pastor, quais são as características da igreja daqui do Jardim Canadá? Você vai encontrar algumas aqui dentro, da igreja de Laodiceia. Você pode encontrar algumas na igreja de Éfeso, na igreja de Sardes, de Tiatira. Não é? Você pode encontrar. Não é? Não é? Na igreja de Esmirna, Filadélfia, você vai encontrar características, né, virtudes que parecem também falhas que precisam de conserto. Essas são as mais importantes. É a gente perceber isso. Aonde precisamos consertar? Como é que Deus está falando no meu coração? Quando eu falo que a igreja não é a placa. A placa é importante, mas eu falo aqui da minha e da sua vida. Porque a carta foi para os membros da igreja. Através da postura do pastor, também que se inclui aqui na exortação. Irmãos, que Deus nos ajude, né, a nós estarmos atentos e vigilantes e a darmos ouvido à sua palavra, né? A darmos, Senhor, a estarmos vigilantes. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Está dizendo sempre aqui, a mim e a você. E o mais importante, irmãos, Deus ama a sua igreja. Ama a sua igreja. E chama a sua igreja a uma comunhão plena com Ele. Todas essas igrejas, todas elas, estavam sendo chamadas para isso. Uma comunhão plena com Ele, uma dependência plena dEle, para que se cumpra o chamado e a vocação. Nós temos que depender do Senhor para evangelizarmos e para testemunharmos e para atrairmos pessoas para o nosso contexto. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a sermos uma igreja fiel ao Senhor. Fiel, mesmo no nosso contexto aqui. Sermos fiéis ao Senhor. Não importa o número de gente. Não importa o número de gente, irmãos. É bom a igreja grande? É. A igreja cheia? É bom? É. Mas nós temos que contar com o que nós temos. E é uma bênção isso aqui. Deus está nos chamando a isso. A honrarmos o Senhor, não é, com o pouco que somos. E a vivermos dependentes dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que mostra o nosso pecado, mas também, Senhor, que não é só isso. O Senhor mostra o meio para corrigir e a forma de corrigir. E também, Senhor, os propósitos quando nós corrigimos, a Tua promessa e o cumprimento delas. Ó Deus, somos uma igreja pequena, passamos por tanta coisa, Senhor, ainda continuamos passando. Pai, nos perdoa os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente, e nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja viva que adora o Teu nome, Senhor. Não uma igreja morta, uma igreja morna, indiferente ao Senhor, mas uma igreja, Senhor, vibrante, que ama o Senhor, que testemunha o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém.